Equodum Adinde. Feliz Páscoa. Tradução mais grosseira. Seria eco, qualquer coisa que seja boa, ou salientar a felicidade daquele momento, como eco aró, bom dia, né? Eco odum chitum, feliz ano novo, eco odum ojoibi, feliz dia do seu nascimento, mas já é mais bibalé, né? Feliz aniversário. Mas Ekodum Adinde. Adinde, ressurreição. Não tem a ver com Tunuaie. Tunuaie, reencarnar. Adinde foi englobada essa palavra depois das invasões culturais de religiões católicas, né, na Nigéria. Não que não houvessem outras influências anteriores, como dos malês, dos árabes, dos ibos, através dos ibos, onde a cultura muçulmana é muito forte. E também pelos Hausas, né, onde também existiram uma influência muito poderosa de várias culturas, inclusive dos árabes. O que na nossa conhecida Europa, na história que a gente ouve mais facilmente, são os moçárabes, são os mouros, os mouriscos. Então, os malês, né, ou os malês, né, são essa gama que veio da Arábia. Quando começaram as invasões na Nigéria dos europeus em busca de insumos, ouro, depois comércio, depois grãos, depois metais, depois mão de obra humana. Não que não houvesse Eru Ilé, escravos familiares, né? Existe também o Erum Jagun ou Erum Gun, né? O escravo de guerra, e que depois esses mesmos, nas combates entre as tribos, que existiam muitas tribos, muitos grupos, muitos ebés, né? E eles lutavam entre si, faziam escravos e tornando os escravos pessoais, familiares e também os escravos de guerra. E depois, com a vinda da Igberabá, do orgulho desses reis, desses ijobás, desses governadores, começando os tráficos de mão de obra para fortalecimento monetário dessas cidades, estados, tribos. Né? Então existia também a escravidão, né, na África. Existia um tipo de escravo bem interessante, que era o escravo por dívida. Então você devia uma quantia grande para uma pessoa, e daí você dava a mão de obra através de um homon, um filho seu. E ele ficava lá durante um período para prestar mão de obra. Mas ele não era um Erum comum. Ele era um Erum que recebia tudo que os filhos do senhor que estava sob sua tutela, né, recebiam. Comia junto, na mesma mesa, tudo mais. Era tratado como mais um membro da família do que como um escravo. E isso era uma coisa que diferenciava. O escravo de guerra trabalhava constantemente até morrer, né? E os escravos inferiores, ainda aos de guerra, também. E, inclusive, não tinham direito do axixê. Eles eram enterrados na floresta ou largados na floresta para que os animais selvagens os devorassem. Então, essa era parte daquela cultura naquela época. Depois, com as invasões,
né, temos o grande bispo, né, Samuel Odedjai Crowther, que ele manteve o nome Yorubá dele, africano, que também teria sido escravizado, traficado por muitas e muitas vezes e acabou sendo capturado, salvo, seria na história, por um corsário inglês, aonde ele foi levado para a Inglaterra e foi adotado por um bispo, tornando-se ele então versado em muitos idiomas e, junto com outros sábios, voltou à Nigéria. Dizem que ele fez isso para trazer luz do conhecimento de Jesus para os locais. Né? Muitos veem ele como um herói, outros veem ele como vilão. Né? Mas há de se convir que ele fez um grande feito. Ele construiu, ele junto com outros sábios, a língua Yorubá, que também sofreu grandes mutações, tornando-se o Yorubá moderno. No Yorubá moderno vem então essa palavra, né? Adinde, adinde, adindeu, né? Para salientar assim, um monte de exclamação, né? Não é reencarnação, né? É ressurreição. Reencarnação, tu não aie, voltar à Terra. Como ele não partiu da Terra, né? Adinde, reacordou-se da morte. Adinde voltou a ficar de pé, né? Ressurgiu, ressurreição, tendo a ver com a cultura católica, né? Da história de Jesus, que foi apregoada pelos bispos anglicanos em campanhas de salvação aos indígenas e urubás. Sendo que os ibos não sofreram tanto essa influência porque a cultura muçulmana era muito forte e a crença no seu profeta Muhammad, né? Que Abdullah, com a gentileza, Allah, Karim, né? Muhammad, que era generoso com seu profeta Muhammad. Mas isso não tem a ver com a nossa conversa de hoje. Hoje o papo é o seguinte: a palavra adinde, ressurreição. Então, nas culturas tradicionais de família Yorubá e Axé, que na África não tem um nome para a religião como temos aqui no Brasil. Né? Esse é um método mais próximo nosso de nomear algo para poder exaltá-lo e também para poder contrariá-lo. Então, o candomblé, o batuque e todas as matrizes, tambor de mina, todas as matrizes afro, ganharam nomes equivalentes à nossa cultura, não à cultura da Nigéria. Então, lá não se ouve dizer vou no candomblé, né? Selatire e bilé axé, de orô, ni axé e bilé, né? Vou no orô, na casa de axé, né? Então, lá somos todos Ibilé, religião tradicional familiar. Né? Cada família era dedicada ao culto de um orixá, de um eborá, de um irumolé, irum omonlé, e cada região defendia-se a partir da crença do seu regente espiritual e tendo seus sacerdotes, tendo toda uma hierarquia dentro do Ibiriaxé. Né? Hoje em dia ainda vestimos 99% dos Ibilé no Brasil vestem axó funfum, né? E chamam de axé-bi, axó e bi, roupa da família. Sendo que isso também veio a ser um costume aqui no Brasil
depois de 1874, no 14 e 15 de janeiro, com a revolta dos Malês, né, aonde Otani Miotami Oremi, onde o inimigo do meu inimigo se torna meu amigo. Né? Em África, né, os Yorubanos e os Ibile Axé eram Otani Muslim, Malay, era um inimigo dos malês. Aqui no Brasil houve então esse evento sociológico onde se tornaram amigos para combater ao mesmo inimigo comum, os cara pálidas, né? Os europeus, por causa da escravidão. Né? E então engloba um monte de coisas. Né? Não é só uma palavra, é um histórico, toda uma história que vem por trás dessa palavra Adinde. Adinde, no meio iorubá, é ressurreição, né? Que foi conhecido através das muitas campanhas dos religiosos europeus, aonde vieram para salvar os iorubanos, os indígenas, né, ensinando essa nova cultura e essa nova fé. Ainda hoje persiste o Ibiraxé na Nigéria, muitas famílias, quando você vê alguém falando que foi iniciado na Nigéria, ele não vai te dizer fui iniciado no candomblé tal, ele vai dizer fui iniciado na família tal, que é de família tal, que é de família tal. Isso nós também vemos em muitos nomes, né? Gina, Oruko, né? Que é Ibi, família, né? Ibin, né? Que também veio do árabe, Ibni, né? Ibni de pai, Ibni Farid, Ibni Ramane, Ibni anyway, que seja, né? E daí na cultura iorubá também faz essa lembrança, né? Ibi, família, né? Então a família que veio da família, que veio da família, que veio da família. E daí você se inicia, por exemplo, em Nigéria, né? E você nunca vai mencionar que foi iniciado num terreiro, né? Ou numa casa. Você vai dizer sim, Ilé Axé, casa de Axé, Ibi de tal família. Como nós temos um histórico muito ligado do Jeje, né? A família Capiuno, né? Ave que vomita fogo, que vioso badezoro, oba odo badenizo, badezoro gama, gama o, adeboro gama, gama o. Então, nós trazemos essa nomenclatura, né? Por exemplo, na minha família religiosa, né? É Biodan, da casa de Dan, Bidossum, da casa do pó vermelho, Ajunsu, Bidossum, Biteiu, Teiu, o lagarto, né? Alagbá, né? Para os iorubás, Teiu para os nígeros congoleses. Angolanos também dizem Teiu, né? Da casa de Exu, né? Biodan, Bidossum, Biteiu, Teiu, Exu. Mitsobo. Mitsobo, né, de Sobo, porque o Baluayê, o Mulu, foi rei de Sobo também. Né? Então se fala Mitsobo, né? E Jobani Sobo, sendo o Baluayê o regente, o senhor da terra, rei da terra, né? A Fomã, né? A Laowo, senhor da riqueza da terra, Sapatá Ainon, Sapatá Sakpatá, né? O senhor da terra, dono das pérolas, né? Magé, o Imagé, Ninjé, que foi criado por Oyemonjó, né? Yemonjó, e assim se tornou o senhor das pérolas, tanto branca como negras. Então existe todo um histórico, né? Todo um histórico atrás de uma palavra, vem toda uma gama de histórias, carrega um peso muito grande,
né? E a qual nós devemos observar sempre, para não cairmos no comum, né? A tal coisa é tal coisa porque é tal coisa. Não, uma coisa ela tem uma fundamentação. Isso chama-se fundamentar uma situação, ato ou fato. E é o que nós fizemos, né, sendo Ibilhaxé. Rememoramos histórias, porque não existia linguagem escrita então, quando os nossos antepassados vieram de África para o Brasil, né, e aqui eles tinham que manter os itons para continuar a preservar a história das famílias que eles traziam para o Brasil e contar para os novos, relembrar os velhos, para que não se esqueçam da sua matriz inicial. Então, a palavra, né, a Jinde, Equodum, a Jinde se encaixa para todos aqueles que querem falar sobre a festa da Páscoa, a festa da ressurreição, na língua iorubá. Nós aqui no Brasil temos um evento muito mais complexo. Devido à escravidão, tivemos muitos, na época, tiveram que usar o manto do catolicismo e a conversão para sofrerem menos achaques, menos castigos e serem aceitos como quase humanos, né? Quasímodos, porque não eram vistos como humanos. Felizmente o mundo mudou, a tecnologia aumentou e hoje temos condições de espalhar nossa palavra Nissoró, né, Nilayê, Exu Nilaroye, Exu, aquele que dissemina a palavra no mundo, está em nossas bocas. Então que nossas palavras sejam boas, de bênção e de busca de histórias verdadeiras, para não passar o telefone sem fio, né? Buscar nas matrizes, buscar nas essências, nos antigos, nos mais velhos, a história que eles trouxeram de África e transmitir para os nossos contemporâneos e para os nossos que vão suceder, né? Então, esse pequeno vídeo era para falar sobre Equodum Adinde. Feliz Páscoa a todos, bobo todos. Equodum Adinde, bobo, africanos e africanas, nascidos em todas as partes do mundo, de todas as cores, ligados pelo axé, axéu.